Vai ser pra mim. Olá, Jeane Nóbrega, Closet, acredito que seja Débora, Adriano, Fábio. Vão entrando, Manu, minha cunhada linda, Fábio. Hoje nós vamos falar sobre estilos de liderança, vamos falar um pouco sobre a teoria de valores, baseado no DISC, certo? Então peguem papel, peguem caneta para vocês anotarem tudo. E sejam bem-vindos a mais uma live da série Foco no Desenvolvimento, aqui da Marx Desenvolvimento Humano, ajudando você nesse momento diferente que estamos vivenciando, a ressignificar, mas também tirar muitos aprendizados, né? De cada live, da situação. O tema de hoje, o conteúdo de hoje é muito top. Boa noite, pessoal. Lembre de ir na setinha aqui embaixo, ó, compartilhar, mandar para o máximo de pessoas possível. Manda aí para no mínimo 20 amigos seus aí, para poderem acompanhar junto conosco essa live maravilhosa que será mais uma, né, da série, acho que é a 31ª. Isso, 31ª live da série Foco no Desenvolvimento. Ok? Então vão chamando as pessoas que já 2 minutinhos nós começamos aí o conteúdo aqui falando um pouco sobre os estilos de liderança, né, baseado no DISC, também a teoria de valores. Vanessa está sempre conosco, nos acompanhando. Boa noite, Vanessa. Acho que só faltou umas 2 lives, eu acho, Vanessa. 2 ou 3 lives. Das 31 lives,
Vanessa, acho que só faltou umas duas lives. Kelly, boa noite. Show. Karina. Não esqueçam de ir no aviãozinho, mandar para o máximo de pessoas possível para estarem conosco nessa live. Vamos trazer para vocês aqui esse conteúdo, né? Falando aí sobre os estilos de liderança e a teoria DISC, ou a teoria de valores baseada no DISC, ok? Muito bom o conteúdo de hoje, gente. Aí vocês vão precisar se identificarem aí, né? E conforme nós formos falando de cada estilo de liderança, você vai se conhecendo, se percebendo e vendo onde você se encontra hoje, tá? Isso, quando a gente for falando aqui, vocês já vão aí anotando, ver qual é o estilo que mais se parece com você, certo? Edileuza, boa noite. Boa noite, boa noite. Aline Marques, Kelly Marcena, Karine, Débora, Fábio. Closet Underline Lane, gente, essa loja é linda, as roupas são maravilhosas. Lá de Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Nossa querida Débora é casada com o primo de Rodrigo. Que bom ter você aqui conosco. Vamos começar, né, nosso conteúdo de hoje, Top Power, falando sobre estilo de liderança. Jamile, minha físio linda, saudade de você, querida. Precisando voltar aos treinos para você fazer minhas liberações aí de energias. Show. Também tô precisando voltar aos treinos. Beleza. Vamos lá, pessoal, vamos começar aqui. Deixa eu baixar a música. A música é Viva la Vida. Vamos baixar aqui para nós começarmos esse conteúdo falando um pouco sobre os estilos de liderança e a teoria de valores baseado no DISC, né? Baseado no DISC. O DISC, que são 4 perfis: dominante, influente, estável e conforme. Então, dominância, influência, estabilidade e conformidade é a teoria do DISC, e nós somos formados, né, em analista comportamental, trabalhamos com o DISC, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão da liderança, né, os estilos de liderança baseado na ferramenta do DISC, ok? Nós já tivemos aqui uma live falando sobre os perfis comportamentais, falando sobre a dominância, falando sobre a conformidade, sobre a estabilidade, sobre a influência, e agora nós vamos falar mais voltado para os estilos de liderança baseado nesses perfis e também a teoria de valores, ok? Ótimo. Então eu vou introduzir aqui para vocês os quatro estilos de liderança que nós vamos falar hoje, certo? O primeiro é o estilo de liderança executivo. Então já anotem aí, o primeiro estilo de liderança é o executivo. E aí nós vamos falar as principais características de cada um deles, nós vamos falar sobre os pontos que eles precisam de atenção, desenvolver. Melhorar. Isso, melhorar, e a comunicação de cada um desses estilos de liderança, certo? Então o primeiro é o executivo, que é a liderança por comando. Então já anote aí, executivo, e a liderança dele é por comando. O segundo é o estilo de liderança motivador, e a liderança dele é por conexão. Então o primeiro é executivo e a liderança dele é por comando. O segundo é motivador e a liderança dele é por conexão. O segundo é o metódico e a liderança dele é por... O terceiro, aliás, a liderança dele é por planejamento. O metódico, a liderança dele é por planejamento. E o último é o sistemático. Anotem aí. O último estilo de liderança que nós vamos falar hoje é o sistemático. E a liderança dele é por controle. Notaram? Isso mesmo. Executivo, motivador, metódico e sistemático.
né? E esses títulos e esses estilos de liderança vêm, como eu falei no início, baseado nos perfis. Então, o perfil dominante, por exemplo, o alto, ele tende a ter um estilo de liderança mais executor. O perfil influente, ele tende a ser um líder mais motivador. O perfil estável tende a ser um líder mais metódico. E o perfil influente, o perfil conforme, ele tende a ser um líder mais sistemático. Então nós vamos falar sobre esses quatro tipos de liderança, ok? Então o estilo executivo, né, que é a liderança por comando, ele é um estilo comum a líderes ousados, a líderes firmes, inflexíveis, acelerados, energéticos e que impõem prazos. Então esse é a liderança executiva, né? Eles são mais firmes, são inflexíveis e são acelerados e energéticos. Então é uma liderança, por isso que é uma liderança executiva, é uma liderança que ele executa mais, ele é mais rápido. É muito fazedor, né? Isso, na tomada de decisão ele é mais rápido, ele tem essa imposição de prazos, enfim, é um líder que realmente é fazedor e com prazos, né? Com prazos a cumprir. Esse é o líder executivo. E esse líder, é comum numa conversa com um líder como esse, executivo, que ele sempre pergunte quando. Quando você vai me entregar, quando vai estar feito, quando, porque ele impõe prazos. E o foco dele é em resultados. Então, por isso ele impõe prazos, às vezes pode agir até com uma certa grosseria, mas é porque o foco é resultados. E aí nos pontos a desenvolver nós vamos falar mais, certo? O motivador é um estilo comum a líderes mais abertos, mais dinâmicos, mais descontraídos, motivadores e que envolvem as pessoas através do diálogo, porque a liderança dele é por conexão. Então esse é o estilo motivador, tá? Falando mais algumas características desse estilo motivador. E algumas características do estilo metódico, né, que é a liderança por planejamento, é um estilo comum a líderes pacientes, conservadores, bons ouvintes, orientadores e que gostam de um consenso, né? Eles sempre gostam de chegar a um consenso, de apaziguar, de todos participarem ali do planejamento e dessa liderança dele. Então ele é paciente, ele é conservador, ele é bom ouvinte, ele é orientador e ele gosta sempre do consenso. Então esse é o estilo de liderança metódico, ele gosta do consenso. E como ele gosta de ouvir, ele foge dos conflitos. Então, conflitos não é com ele. Ele é da paz, ele é da conciliação, como o Rodrigo falou, ele é do acordo, ele é da harmonia. Esse é o estilo metódico. Vamos ao estilo agora sistemático, tá? O estilo de liderança sistemático, que é a liderança por controle, certo? E mais algumas características desse perfil é que eles são analíticos, são exigentes, são detalhistas e eles atribuem especificações. É aquele líder mais cauteloso, mais focado no detalhe, que age sempre focando na tarefa e ele gosta tudo de muito bem feito. É uma característica desse líder, ele preza pela perfeição nas coisas, pela excelência em tudo que ele faz ou que a equipe dele vem a fazer, porque é característico desse estilo de liderança. Isso, ele gosta muito de detalhes, ele gosta de ver tudo, ele gosta de... Só passa uma coisa por ele quando ele analisa bem números, o que tiver para analisar, ele vai analisar para poder seguir com o projeto, seguir com a equipe em busca do resultado desejado. E aí tanto ele é exigente consigo, quanto ele é exigente com a equipe, porque ele é focado nos detalhes. Então, para ele tem que estar tudo muito lindo, perfeito, redondinho para poder fluir. Às vezes, por sua tanta exigência, ele é taxado, né, pelos liderados como chato, como um líder chato. Às vezes, por sua exigência, às vezes muitas vezes quando ele é esse líder sistemático, ele aponta mais erros do que acertos. Ele procura mais os erros, não é que ele procura, é porque ele tem esse senso
O olho voltado para encontrar ele tem senso de achar os erros. Então, o acerto, às vezes, ele não vê, né? Ele vê, mas ele não fala, não valoriza, e o erro ele aponta, e às vezes ele é chamado de chato. E se isso acontecer de forma muito corriqueira, pode gerar uma desmotivação na equipe, né? Então, cuidado se você se encaixa nesse perfil. E aí nós vamos daqui a pouco falar dos pontos a trabalhar em cada um dos perfis, certo? Agora nós vamos falar dos pontos a trabalhar, né? Os pontos fortes. Principais características e pontos fortes dos líderes, né? Puxando agora para o executivo, né, que é o primeiro que nós falamos, né, eles possuem facilidade de comandar pessoas com autoconfiança e de posicionamento firmes. Então eles têm essa facilidade de comandar essas pessoas autoconfiantes que têm um posicionamento firme. Por quê? Porque eles são autoconfiantes, eles têm esse posicionamento firme. Então eles são mais capazes, são mais voltados, eles possuem essa facilidade de lidar com esses liderados, em busca sempre de um resultado. E esse resultado tem que ser bom para ele celebrar, para ele poder se sentir realizado. E, como nós falamos no início, com prazos. Ele determina o prazo, e essas pessoas que são mais autoconfiantes, que têm um posicionamento firme, para ele é extremamente válidos dentro da equipe, porque ele é dessa forma. Então esse é um dos pontos, né, fortes, uma das características desse líder. Outro ponto forte do líder executivo é que ele toma decisões rápidas, porém algumas vezes individualistas, de forma individual. Mas a tomada de decisão dele é muito rápida, certo? Esses líderes também, eles tomam, como a Aline falou, né, tomam decisões rápidas, eles gostam de inovações e lidam bem com mudanças e situações de pressão. Então, é mudança para um líder executivo, ok, tranquilo para ele. É pressão para o líder executivo, ok. Vamos com pressão. Por quê? Ele sabe lidar bem. Ele é um ponto forte dele, lidar com pressão, lidar com essa pressão, lidar com a mudança, diferente de outros líderes, né, que nós vamos falar mais na frente. Então, é um ponto forte dele também, gostar das inovações. Veio inovação, esse líder executivo gosta. Veio uma mudança, ele está disposto a mudar, contando que aquilo traga algum resultado. E veio pressão, ele está dentro da pressão, sem se preocupar muito com essa pressão. Então, entre aspas, vamos dizer que nessa pandemia que estamos vivenciando, o estilo de liderança executiva estaria tirando de letra, porque ele já é acostumado a mudanças e a pressão, ele sabe lidar bem com isso. Vamos dizer que ele se sairia melhor no cenário desse como estamos vivenciando, entendeu? Próximo. Isso, se ele e também nesse momento, voltando aqui para o que a Aline falou, nesse momento de pandemia, ele tem que ter alguma coisa para fazer. Se colocar esse líder no momento de pandemia sem ele fazer nada, ele vai procurar o que fazer. Ele vai procurar o que fazer, ele vai agir. Nem que seja derrubar os relatórios, fazer de novo, alguma coisa ele tem que estar ocupado. Isso mesmo. Ele tem mania de fazer, né? De estar fazendo, de estar agindo, certo? Os pontos a trabalhar desse estilo de liderança executiva são exatamente esses aqui, ó. Como eles são mais enérgicos, como eles são fazedores, às vezes eles podem agir com agressividade. Isso não porque ele esteja bravo, é a forma dele falar. A forma dele falar pode intimidar as pessoas. Como ele é rápido, ele é enérgico, às vezes ele não dosa as palavras para falar. Ele fala o que está na boca, a forma às vezes ríspida, e isso pode intimidar as pessoas. É desse jeito, sou eu mesmo. Eu não sei ficar quieta. Desse jeito. Foi um dia para ficar quieta, a Aline vira, vai mexer numa coisa, vai mexer noutra, ela não fica quieta não, Vanessa. E aí como a Aline falou, né, esse primeiro comportamento que nós trazemos aqui do executivo para ser melhorado, né, é esse, né, por ele costumar ser mais energético, ele pode agir algumas vezes com agressividade. Então ele tem que estar bem atento a isso, para que não esteja agindo com essa agressividade, né, e intimidação, porque isso gera também um desconforto na equipe.
como ele é muito fazedor, às vezes ele pode querer imprimir na equipe um ritmo acelerado. Isso eu tenho que me policiar, porque às vezes eu quero colocar o meu ritmo nas pessoas. Como eu sou dominante, né? Então o meu estilo predominante é esse, executivo. E eu tenho que me policiar, porque senão eu quero colocar o meu ritmo nas pessoas. E aí vem impaciência, impulsividade, vem nervosismo. E aí esse é um ponto de melhoria para o líder executivo. Porque se isso também for em excesso, esse ritmo excessivo, essa cobrança, essa impaciência, essa intolerância vai se tornar uma desmotivação para a equipe. Então esses são os pontos a trabalhar do estilo de liderança executivo, certo? Porque essa insensibilidade dele, às vezes, ele não se preocupa, né, com a necessidade e os sentimentos alheios. Então ele não se preocupa com os sentimentos da equipe. Passa por cima e mesmo. Realmente, se ele não tiver cuidado, se ele não se policiar, se ele não trabalhar isso nele, ele, como a Aline falou, ele passa por cima e aí vira, em vez de trazer às vezes resultados positivos, vira uma bagunça e traz resultados negativos. Então isso é um ponto de melhoria para o líder executivo. E aí, gente, um líder executivo alto, né, com uma predominância alta, sem inteligência emocional, é o famoso tratorzão. Ele vem e passa por cima de quem estiver na frente. O foco dele é o resultado. Se tiver que machucar, pisar, ferir, ele vai feito um furacão e vai passando por cima mesmo. Então, cuidado, líder executivo, principalmente o executivo, todos precisam de inteligência emocional, né? Mas principalmente o executivo. Desenvolva a inteligência emocional para você ter a empatia, para você ter a sensibilidade de perceber as emoções do outro, entende? Senão acaba passando por cima e ferindo as pessoas e gerando desmotivação, enfim. Quando você tem inteligência emocional, você consegue lidar com essas questões, né? E aí você tem a inteligência emocional, você gerencia as suas emoções e na hora de alguma estourar, algo passar por cima, você refreia. Por quê? Porque você tem inteligência emocional. Então, inteligência emocional é indispensável para qualquer líder, como a Aline falou, mas principalmente para o líder executivo, porque ele tem isso, é dele. Isso às vezes ele nem percebe. Às vezes nem percebe isso. Entende? Mas isso é dele, isso é do líder executivo, isso vem dele. Ok, pessoal? Vamos agora ao estilo motivador, tá? Os principais pontos fortes do estilo de liderança motivador, que é aquele que lidera por conexões. Que é mais encontrado, né, nos líderes com auto-influentes. Então, aquele auto-influente, o influente alto, ele tem esse estilo de liderança motivador. E eles costumam liderar de forma mais descontraída, de forma mais positiva, de forma mais liberal. Esse é o estilo, dos pontos, das características do líder motivador. Ele lidera de forma descontraída, alegre, né, positiva, liberal. Às vezes ele é liberal demais e isso prejudica, né, porque quando ele é um I alto, ele é liberal demais e isso acaba prejudicando a equipe também. Viram amiguinhos. Então, na empresa perde foco do objetivo. Então, ele tem essa característica, né, de ser um líder alegre, um líder divertido, um líder com um pensamento positivo. Ele sempre traz positividade para a equipe, ele sempre abraça a equipe, ele sempre é aquele que pega na mão, que dá uma palavra de incentivo, enfim, ele é sempre positivo e ele está sempre motivando a sua equipe. Isso é uma das características do líder motivador. Outra característica muito positiva desse estilo de liderança motivador é que ele consegue engajar bem as pessoas através do dinamismo, do otimismo, do entusiasmo. Então ele consegue liderar bem as pessoas porque ele tem essa facilidade na comunicação, no dinamismo, no otimismo dele. Como o Rodrigo falou, sempre vendo o lado positivo da coisa, certo? Só cuidado nos excessos, nos exageros, né? Tem que ter a dosagem, que aí depois nós vamos falar nos pontos de melhoria desse perfil. Isso, e eles são muito extrovertidos, né? Os líderes motivadores, eles são muito extrovertidos, então eles têm que também estarem dosando, tem que ter inteligência emocional para dosar. Senão sai inspira, senão vira uma farra.
Vira uma farra. Literalmente. Vira uma farra. E eles são ótimos argumentadores, né? Eles são ótimos argumentadores e têm uma facilidade de convencer e influenciar os seus liderados. Eles têm essa facilidade de influenciar os seus liderados. Por isso, porque eles são persuasivos. Então ele tem essa facilidade, né, como nós colocamos aqui, de influenciar e de convencer os seus liderados. E se for nos excessos, como nós falamos, né, tudo vai virar motivo de festa. E aí pode-se perder o foco no resultado. Pode-se perder o foco no resultado fim da empresa. Então tem que ter o equilíbrio, né? A dosagem certa. Vamos aos pontos de melhoria desse perfil? Anotem aí, tá? Os possíveis comportamentos que precisam ser trabalhados no líder motivador. Qual é o primeiro, Rô? Por serem descontraídos e bem-humorados, podem exagerar nas brincadeiras e ter atitudes inconvenientes. É o que nós falamos, pode ser que exagere. Por eles serem descontraídos, por eles serem bem-humorados, eles podem exagerar nessas brincadeiras e chegar a ser inconveniente. Nós falamos aqui, quando nós vamos comentar sobre perfil comportamental, né? O I, ele lá em cima, que é o influente, que é a base para o motivador, ele lá em cima, ele passou dos 90 ou muito alto, ele é um sem noção. Ele é aquela pessoa sem noção. E essa pessoa, para liderar uma equipe, se ele não tiver, volta lá, inteligência emocional, se ele não tiver o controle das emoções, ele vai exagerar nas brincadeiras e vai se tornar inconveniente. E aí, como ele é comunicativo, né, o estilo de liderança motivador, ele é bem comunicativo, é persuasivo, ele pode passar a impressão daquele líder que fala muito e faz pouco. Então, cuidado, dose aí a quantidade de palavras, dose aí a sua comunicação, para ela não ficar excessiva e você não passar essa impressão para as outras pessoas, tá? Isso, e mais uma das coisas que precisa melhorar no líder motivador é que ele não é muito voltado para detalhes, né? Diferente do sistemático, ele não é muito voltado para detalhes e às vezes ele deixa passar coisas que podem fazer a diferença para garantir o sucesso de um projeto, o sucesso de um planejamento. Enfim, ele pode passar batido, por quê? Porque ele não é muito ligado a detalhes e ele precisa enxergar isso, ele precisa buscar entender mais e buscar mais detalhes, porque ele é líder, então ele tem que ver os detalhes. Mesmo ele sendo um líder motivador, ele não é um líder sistemático, mas ele tem que melhorar isso e ter a capacidade de ver alguns detalhes que podem, se ele não ver, prejudicar o andamento do projeto, prejudicar a equipe, prejudicar a empresa, enfim. Então ele não é muito voltado para detalhes, isso é um problema grave a ser trabalhado, né? Algo a ser trabalhado. E assim, gente, com esses perfis, com esse estilo de liderança que nós estamos falando aqui para vocês, percebam a importância de todos eles dentro de uma empresa. Porque se for uma empresa 100% executiva, é como eu falei, vai virar aquele tratorzão que só faz e não percebe sentimentos. Se for uma empresa só com líderes motivadores, vai ser festa o tempo todo e o foco no resultado vai ficar bem pequeno. Então, tem que ter uma boa distribuição, numa empresa tem que ter uma distribuição de um pouco de cada um desses estilos de liderança, entende? Agora nós vamos para o estilo de liderança metódico. Nós vamos falar um pouquinho para vocês quais são os pontos fortes desse líder metódico e depois os pontos a serem trabalhados. E o metódico, ele é mais concentrado nas pessoas que são estáveis. Então, estável alto, ele é mais metódico, é um líder mais metódico, ok? Então, as principais características, uma delas, eles são mais conciliadores, valorizam sempre a harmonia em grupo, né? E o trabalho em equipe, contribuindo para a ocorrência de atitudes mais colaborativas. Então ele é mais voltado à harmonia, ao trabalho em grupo, à colaboração de todos, né? Aquela pessoa, vamos dizer assim, aquele paizão que quer, né, ajudar todos, quer que todos estejam dentro do projeto e às vezes, né, ele passa dos limites com isso, porque acaba... Chega não dá feedback de melhoria para o colaborador. Acaba por eles ter essa harmonia, por ele ter
voltado mais para pessoas, ele acaba às vezes passando despercebido, às vezes não é despercebido, mas ele não dá o feedback necessário para a equipe melhorar nisso e nisso. Então ele tem que também procurar, né, valorizar sim as pessoas, igual ele faz, mas também na hora de dar um feedback, na hora de chamar a atenção, ele precisa atenar para isso. Então, mas essa é uma característica positiva dele, né? Ele é mais conciliador, eles valorizam a harmonia em grupo e o trabalho em equipe sempre. E esses líderes, eles costumam cativar as pessoas pela atenção que ele disponibiliza. Como ele é um bom ouvinte, né? Então ele cativa as pessoas pela atenção que ele dá a essas pessoas e também a predisposição que ele tem em ajudar, em servir. É muito característico desse perfil. Cuidado para não ser excessivo. Tudo tem que ter o limite, né? O ponto de equilíbrio. E quando eles enfrentam desafios e adversidade, porque todo líder tem desafio, todo líder tem adversidade, quando eles enfrentam com mais equilíbrio, né? Com mais equilíbrio, e eles são mais perseverantes, eles são planejadores, eles são metódicos, mas eles são também muito perseverantes, mesmo quietos, mesmo às vezes um pouco tranquilo, mas eles são perseverantes. Ele tem uma constante, né? Uma constância nas ações, uma constância nos comportamentos, é aquela pessoa, como o Rodrigo falou, persistente e que mantém o ritmo dele, mas mantém o ritmo. E nos desafios, como eu falei, eles agem com mais equilíbrio, né? Ele não faz aquele estardalhaço, eles agem com mais equilíbrio. Não gostam muito de holofotes, né? São mais quietos, são mais reservados. Não tomam decisões sozinhos, eles gostam de ouvir as pessoas para poder tomar decisão em conjunto, de forma racional e demorada, entende? Ele não é muito impositivo e quer tomar decisão só. Não, ele envolve todos para poder decidir. Vamos aos pontos de melhoria desse perfil? Quais são os pontos de melhoria do estilo de liderança metódico? Metódico, eles são mais conservadores e menos ambiciosos, né? Porém, pode faltar uma dosagem de ambição aí para o metódico, acomodar-se, tá? Eles podem se acomodar com a situação atual e não estipular novos desafios para si e para a equipe, ou seja, ele pode entrar na zona de conforto, né, e não estipular um novo desafio, uma nova meta para a equipe. Enfim, eles são bem poucos ambiciosos, então isso é um ponto a ser trabalhado também no líder metódico. E esses líderes, como eles são mais reservados, como eu falei, né, então eles são introspectivos, eles são contidos, muitas vezes eles escondem os sentimentos deles para si e esconde também, às vezes, seu ponto de vista, sua opinião e guarda muito isso para si. Só que se isso for em excesso, você pode perder sua identidade, você pode implodir e ficar também sem sua posição no mercado, na empresa. Entende? Então é um ponto de equilíbrio, de atenção, para você saber colocar suas ideias, saber colocar seus sentimentos para fora, senão você só vai implodir. Então cuidado. Mais um ponto a ser melhorado no líder metódico é porque eles podem se preocupar de forma exagerada com as opiniões alheias. Então muitas das vezes eles se preocupam dessa forma exagerada com as opiniões alheias. Então ele tem que trabalhar muito isso, o líder, quando ele é metódico. Então, quando acontece isso, falta até iniciativa própria dele, né, para resolver os conflitos, para resolver as coisas que lhe vêm para resolver. Porque ele está preocupando-se de forma exagerada com essas opiniões alheias. Acaba ficando sem ação, na inércia, entende? Então, coloca o filtro para poder ouvir e reter o que é bom, certo? Vamos agora ao estilo de liderança sistemático. Vocês estão anotando aí, pessoal? Pois nós vamos ver se tem dúvidas também, tá? O sistemático, gente, é mais característico do perfil conforme, que é aquele perfil analítico, detalhista, sistemático, enfim. E os principais pontos fortes desse perfil, eles são autodisciplinados, são sérios, são concentrados,
sempre com foco em tarefas, certo? Deixa eu ver o que mais. Eles gostam de atividades relacionadas ao trabalho, aquele líder que não mistura vida pessoal e vida profissional. Ele é muito centrado, ele é muito profissional, ele é muito focado no que ele está fazendo e sempre fazer o melhor, tá? Esperando a mesma atitude dos liderados. Aí é onde pode surgir um conflito, porque nem todo mundo, ninguém é igual, né? Não é nem todo mundo, ninguém é igual. Então ele faz tão bem o dele, ele espera a mesma forma que as pessoas façam com ele e às vezes não é correspondido e ele fica chateado. E eles são mais racionais, né? E cautelosos e preferem tomar suas decisões baseadas em fatos concretos, né? E com segurança. Então assim eles acabam evitando riscos, né? Não calculados e desnecessários. Então um ponto, uma característica positiva deles, né? Porque eles são mais racionais, são cautelosos, eles preferem tomar essa decisão baseada em dados, baseada em fatos, baseado em relatórios, baseados em artigos científicos, enfim. Isso. E aí eles não gostam de correr riscos, então eles têm esse perfil. E aí, como eles precisam desses dados para poder tomar uma decisão com segurança, às vezes eles acabam evitando riscos não calculados e desnecessários, eles evitam. Porque ele precisa dos dados para ter segurança para decidir. Se ele não tiver, ele não corre o risco. Ele prefere perder a oportunidade, enfim, mas se ele não tiver dados suficiente para ele ter segurança para decidir, ele não vai adiante. Se os dados tiverem erros, aí vem a apontação de erros. É aquilo que eu falei no início. Ele sempre vê um erro. E às vezes o líder já está tão habituado naquilo que você entrega um relatório para ele de 10 páginas, ele vai direto ali onde está o erro. E às vezes esse relatório já passou na mão de várias outras pessoas e ninguém viu nada. Mas quando chega na mão do sistemático, ele vai direto. O olho dele é treinado a encontrar as minuciosidades, entende? E a empresa precisa, né, de pessoas com esse perfil. Isso, ele encontra as falhas, soluciona também os problemas, né, revisando os trabalhos, revisando as tarefas, né, e também as propostas e relatórios entregues por seu liderado. Então ele sempre está revisando. Então um erro é muito difícil passar por um líder sistemático. Isso. É muito difícil um erro passar por um líder sistemático. Agora vamos aos pontos. E ele aponta o erro. Porque não é porque ele quer ser ruim, não é porque ele só vê, é porque como eu falei no início, o nível de exigência dele é grande, né? É grande. E como eu falei no início, é dele, vem dele esse ver o erro, apontar o erro, porque ele é muito conforme, ele gosta de detalhes. Vamos aos pontos a serem trabalhados desse perfil sistemático, tá? O primeiro ponto a ser trabalhado nesse perfil é que eles tendem a ser sérios demais, retraídos, calados, muito reservados, e de fato eles são. E dessa forma eles podem passar uma imagem de um líder distante e frio. Isso é como o outro vê esse líder, tá? Como ele é quieto, calado, reservado, retraído, as pessoas veem ele como um líder frio, distante, chato. Então ele precisa melhorar isso. Dá uma equilibrada, né? Ele precisa melhorar, né? Ser um pouco mais comunicativo, falar um pouco mais. Ele não gosta muito de brincadeira, mas a gente sabe que um momento ou outro ali ele pode brincar com o pessoal, então ele tem que trazer, como aqui é um ponto de melhoria, né? Ele tem que trazer isso para a sua vida e ver um pouco mais de dinamismo, né? E ver que a vida também precisa desse dinamismo, precisa dessa alegria, isso. Ele é muito preto e branco, precisa. Fato, é o característico desse líder. Precisa preto colorir e branco. um pouquinho. E aí ele precisa de um motivador, né? De um influente para dar uma energizada aí. O segundo ponto também, um comportamento desse líder a ser melhorado, a ser trabalhado, é que ele tende a ser mais rígido e muito exigente consigo e com seus liderados. E desse modo pode acabar desmotivando o grupo por focar muito nas falhas e deixar de valorizar os acertos. É aquilo que a gente falou, né? Eles veem muito as falhas e não valorizam os acertos, porque o perfil dele não é esse. Então eles tendem a ser mais rígidos e muito exigentes
nessa parte. Então eles têm que melhorar tanto consigo mesmo, eles são muito exigentes consigo mesmo, como com os seus liderados. Ele precisa ter essa flexibilização, porque senão realmente vai se tornar um trabalho chato, vai se tornar um trabalho pesado, ele não vai... Muito rotineiro, isso, ele é muito rotineiro. Ele vai ter um peso sobre ele muito grande, então ele tem que melhorar, né? E voltamos mais uma vez à inteligência emocional. Quando ele tem inteligência emocional, ele consegue gerenciar as emoções, ele consegue flexibilizar um pouco isso. Conseguiram se encontrar aí? Se você é mais executivo, mais motivador, mais metódico, mais sistemático, onde você se encontra aí? Desafiador trabalhar com alguém assim, é verdade, Michele. Se for muito alto, se for um perfil sistemático muito alto, sem inteligência emocional, meu Deus, é aquela coisa preto no branco, chata, rotineiro, foco em tarefa, ninguém pode rir, ninguém pode brincar. Gente, entende? É um desafio mesmo. Pega um líder, ele muito sistemático, que não tem inteligência emocional, que não consegue flexibilizar, e coloca ele para liderar uma equipe, que na equipe não precisa muito não, se a equipe for de 10, tiver um influente, misericórdia. Ele acaba com o influente. Misericórdia. Ele acaba com o influente ou ele sai da empresa, porque realmente é complicado, porque o influente é totalmente diferente, né? E aí quando ele vem com essa sistemática todinha, o influente não fica, porque ele não fica na caixinha, né? O influente é muito ousado, não dá certo, enfim, expansivo, e o metódico é mais centrado, caixinha, redondinho, sistemático, verdade. Isso. Uma pessoa, um estável, ele ainda se consegue estar numa equipe de uma pessoa sistemática, porque o estável é aquela pessoa quieto, calado, sofre sozinho, não expõe seus sofrimentos, né? Aí um dia pode ser que o estável, porque o estável é o seguinte, o estável ele engole muitas coisas, ele é muito calado, ele guarda muita coisa, mas quando ele estoura, aí sai da frente. Aí, quando amigo, é uma bomba. Ele estoura, sai da frente. Porque ele já engoliu tanto. Isso, não tem sistemático, não tem motivador, não tem executivo, porque ele como a Aline falou, ele já engoliu tanto, ele já guardou tanta coisa ali que quando ele bota para fora, aí realmente sai da frente, ok? Então também eles tendem a querer controlar tudo e tudo que está sendo feito por seus liderados e impor o seu jeito de fazer as coisas. Portanto, acabam tirando autonomia e liberdades dos liderados, né? Desmotivando-os e diminuindo sua produtividade. Porque vai podando as pessoas, né? Quando você tira a liberdade, quando você tira a autonomia dos seus liderados, realmente vai desmotivar e vai cair a produtividade. Então, esse é um ponto a ser melhorado, a ser trabalhado no líder sistemático, ok? Nós falamos aqui dos 4 tipos de líder: o executivo, o motivador, o metódico e o sistemático. Falamos as qualidades que eles têm, falamos também alguns pontos que eles precisam trabalhar, ou seja, todos eles têm suas qualidades e todos eles têm seus pontos de melhoria. Então todos eles são bons e também todos eles têm alguma coisinha que precisa melhorar. Ok? Joci falou, eu me identifico com o metódico, sem os pontos a serem trabalhados. Perfeito, Joci. Então eu entendo que você já trabalhou esses pontos aí. A Vanessa falou que a análise de perfil ajudou muito ela fez análise de perfil conosco, ficou encantada com o relatório dela. Já leu tudo, Vanessa? Já leu todo o relatório? São 38 páginas aí falando, e fala também dos estilos de liderança, né? Vamos agora falar sobre o estilo de comunicação de cada um desses líderes, certo? Começando pelo executivo, como que o executivo se comunica com as pessoas. Ele tem uma tendência a um feedback mais firme, imparcial, ele não é muito de mimimi, arrudeios não, ele é pontual, ele é firme, a comunicação dele é direta, é muito objetiva, como eu falei, sem arrudeios, é praticidade, objetividade, dificilmente ele perde o foco porque ele está sempre centrado ali.
E ele pode reforçar a autoridade na comunicação, às vezes até intimidando as pessoas pela forma como ele fala. E se fosse inteligência emocional, misericórdia, aí já viu, é um tratorzão. Mas é possível melhorar, certo? E quando o outro relatório sobre como os outros me veem, ainda não li. Vai chegar os gráficos para você. Quando 2 ou mais pessoas responder, se uma pessoa só responder, não chega ainda os gráficos. Mas se a partir da segunda pessoa, terceira pessoa que responder sobre você, vai chegando o gráfico, como a pessoa lhe vê e como a pessoa também queria que você fosse. Não vai sair os nomes, né? Porque é uma coisa anônima, mas aí junta. Por isso que ele só dá depois que a segunda pessoa responde, porque aí 2 pessoas respondem, vai juntar a resposta de uma com outra e gerar o gráfico. Mas é extraordinário. E como a Aline falou aqui, né, sobre o estilo de comunicação, do motivador, ele é diferente já do executivo, né? A tendência dele é um feedback positivo, sempre com feedback positivo, né? Nada de feedback negativo. Então o motivador, ele gosta de dar esse feedback positivo. Quando é um feedback negativo, ele se retrai para poder falar. Arrudei o planeta para poder falar, né? Isso. Também. Outra forma de comunicação do estilo motivador é proximidade e informalidade na comunicação. Ele sempre tem essa proximidade e essa informalidade na comunicação. E o terceiro ponto que fala aqui do estilo da comunicação do motivador, ele procura sempre incentivar e contagiar a equipe com seu entusiasmo. Então ele sempre está entusiasmado e busca motivar a equipe, busca contagiar a equipe com esse seu entusiasmo. Mas volta a falar o que nós falamos lá no início. Às vezes, né, ele precisa ser um pouco mais, pisar um pouquinho no freio, porque senão vira realmente uma farra, vira uma festa, enfim. Pode até falar demais, né, excessivamente. Não, se deixar um motivador alto falar, ele vai falar ali, se você não cortar ele vai falar até amanhecer o dia. Vamos agora ao estilo de comunicação do metódico, tá? Ele tem um estilo de feedback mais condescendente, é mais envolvente. Ele comunica-se com calma e muito equilíbrio nas palavras. Ele dosa muito o que vai falar, porque como ele é conectado muito com pessoas, ele tem medo de ferir o outro. Então ele dosa muito as palavras, ele fala com muita calma, com muito equilíbrio. Ele procura entender a visão do outro, às vezes ele até se perde para entender o outro. Então é um estilo de comunicação característico do metódico. Uma comunicação envolvente, calma, equilibrada e que busca sempre entender a visão do outro. Porque o metódico, ele vem do estável, né? E o estável, ele sempre é mais pelo outro do que por si. O estável, ele tem essa tendência de ser mais pelo outro, de fazer mais pelo outro, de sentir mais pelo outro. Abre muito mão da opinião dele pelo outro. O estável, ele tem isso. Então, aqui ele procura entender a visão do outro para tomar uma decisão, para comunicar, né? Essa comunicação seja baseada na visão do outro, muitas vezes, e não na visão dele. E isso ele precisa também dar uma melhorada e equilibrar isso aí, porque ele precisa também pensar nele, ele precisa ver a visão dele, ele precisa falar a visão dele, e ele tem que entender isso. Mas o estável, ele sempre é voltado mais para o outro. Vamos ao sistemático. Estilo de comunicação do sistemático. Como que ele se comunica? Tem aquela tendência de feedback nas falhas, né, com foco nas falhas e as possíveis consequências, é o que nós já falamos. O feedback dele é voltado para as falhas, para o erro e as possíveis consequências. Ele fala das consequências daquele erro, então ele aponta o erro e diz, esse erro aqui vai acarretar isso, e aí ele traz as consequências daquele erro. Outra comunicação dele, ele é bem discreto e bem formal, né? O sistemático, ele não gosta de muito alarde, ele gosta de ser discreto, e muito formal. E também ele traz orientações claras e específicas. Como ele gosta de ver o específico, ele gosta de ver as coisas claras, ele também traz essa comunicação
clara e específica. Ele consegue passar para o outro a clareza com que ele enxerga as coisas. Isso. O bom é isso, né? Isso é um ponto muito positivo do líder, ele sistemático. Ok? Show. Pegaram aí o executivo, o motivador, o metódico e o sistemático. Só voltando um pouco aqui, você pode ter 2 tipos de liderança, até 3 tipos de liderança, ok? Só que uma vai ser predominante. E quando o seu perfil ele é um perfil só dominante, seja ele dominante, influente, estável ou conforme, se ele é um só na linha de cima, aí ele provavelmente terá só um perfil de liderança, mas se ele tiver mais, ele pode aí pegar um perfil e outro, só que o que for mais na linha, ele é o que é predominante nele, ok? Se foi bom para vocês, coloca o joinha aí, respira fundo, que nós vamos falar agora sobre os valores, baseado na teoria do Eduardo Springer, que foi quem criou a teoria dos valores, certo? Vai falar um pouco dos valores universais do ser humano. E todo mundo tem esses 6 valores que nós vamos falar, tá? Resumidamente, porque o tempo tá bem corrido. Uns mais e outros menos. Vai diferenciar só a intensidade de cada um desses valores, mas como os valores que eu falei, né, são universais, então todos nós temos eles, vai mudar só a intensidade. E eles são 6 valores, né? Isso. São 6 valores universais. O primeiro valor que nós vamos falar aqui para vocês é o valor teórico. São aquelas pessoas que valorizam o conhecimento, que estão na busca aí da teoria do desenvolvimento, do conhecimento. Então, as pessoas que têm esse valor alto são as pessoas que prezam, que valorizam um livro, um curso, um treinamento, enfim. Tem a sua vivência voltada para o aprendizado. Exato. E aí, para você que é líder, entender isso, na hora de premiar um colaborador vai fazer toda a diferença. Porque se você perceber que o valor dele teórico é alto, você pode dar um livro, ele vai ficar encantado, eternamente grato a você. Porém, se você der uma viagem, ele pode dizer, se fosse um livro seria melhor, um curso seria melhor. Entende? Então, entender os valores vai ser muito importante até para você premiar os colaboradores ou presentear as pessoas aí da sua vida pessoal. Então, tem um ponto motivador nesse valor aqui do conhecimento, tá? Da teoria. Qual é, Rodrigo? É a descoberta do novo e crescente intelectual, busca por conhecimentos e aprendizado contínuo. Incessantemente ele fica nessa busca, esse valor teórico, como ele valoriza muito o conhecimento, ele não se satisfaz, ele vai buscando mais conhecimento sempre. Então o primeiro valor é o teórico, tá? O segundo valor é o estético, né? Ele gosta de apreciar e ser influenciado pela beleza e pelas experiências subjetivas, né? Busca aproveitar todos os momentos. Então é o valor estético, ele busca... Não é de estética, é do estético, do belo, da natureza, entende? Busca aproveitar todos esses momentos, viver o momento e apreciar e ser influenciado pela beleza. Okay? Ele vai para a praia, passando pela praia, por exemplo, ele gosta de apreciar a lua, apreciar as ondas. Então esse é o valor estético. Né? E o motivador dele é qualidade de vida, né? Apreciar a arte e vivenciar novas experiências. Aí, para presentear ou premiar uma pessoa que tem esse valor estético alto, se você der ele um passeio ao pôr do sol, aqui em João Pessoa tem um pôr do sol maravilhoso, um passeio ao pôr do sol, uma viagem num final, quer dizer, quando sair do isolamento, né? Um final de semana no resort, para ele vai ser encantador, porque ele gosta de apreciar o belo, a natureza, entende? Ele busca sempre a harmonia, o bem-estar, por isso que é o valor estético. Então, se você busca isso, se você busca, né, essa harmonia, esse bem-estar, aproveitar todos os momentos já vai identificando os seus aí, tá? Acompanhar e ser realizado pelo belo, você provavelmente tem aí um valor estético. O valor estético alto. Vamos lá, que só falta assim. Vamos ao valor, o terceiro, tá? É o valor econômico, que não tem nada a ver com economia, mas com a utilidade das coisas. Ele busca sempre o retorno sobre o investimento. É aquela pessoa que não faz nada se não tiver um ganho
em paralelo. Isso não tem nada de ruim, tá? Nenhum desses valores são ruins, só se for excessivo. Então ele busca sempre o retorno sobre o investimento, ele calcula o acúmulo de bens, é aquela pessoa que está sempre buscando o acúmulo de conhecimento, o acúmulo de livros que ele já teve, o acúmulo de bens materiais que ele já conquistou. E o motivador dele é se sentir útil ao aumento de uma lucratividade. Lembra que ele gosta do custo-benefício das coisas? Do eu invisto isso e ganho isso, ele sempre está calculando, ele sempre busca esse equilíbrio, tá? Então esse é o valor econômico. E aí vamos para o valor social, né? E o valor social, a definição dele é investir tempo e recursos para construir um mundo melhor para todos, não para ele, mas um mundo melhor para todos, né? E aí as características, altruísmo e generosidade, né? Põe sempre o bem comum antes de seus interesses pessoais. Então, quem coloca sempre o bem comum antes de seus interesses pessoais, provavelmente tem um valor social alto. Falamos agora. Energia gasta em amenizar a dor dos outros, então ele gasta mais energia em amenizar a dor dos outros, e o motivador dele é contribuir para causas sociais, fazer a diferença na vida dos outros, que é o que nós já falamos. O valor político, que é o quinto valor que eu vim falar aqui para vocês, que não tem nada a ver com política, mas com poder, com status. É aquela pessoa que valoriza o poder, o status, é aquela pessoa que dirige os outros a uma melhor estratégia, em que ele esteja no poder, em que ele esteja no status, ele busca reconhecimento e oportunidades de crescer. Então, a pessoa que tem esse valor político alto, ele precisa de reconhecimento, ele precisa estar sempre numa posição de destaque, de poder, de status. Isso para ele ele se sente bem, certo? E o último valor para você presentear ele, você não vai dar dinheiro, você vai fazer uma festa, colocar um holofote, enfim, ele tem um valor político, certo? O último é o valor, valor religioso, né? E a definição desse valor é buscar o mais alto sentido da vida através de crenças e princípios, né? E as características dele, não tem nada a ver com religião. Isso, valoriza princípios morais e éticos. É aquilo que ele acredita. Se ele acredita naquilo, ele pode vir o mundo para cima dele, mas ele defende aquilo, ele acredita naquilo, ele tem esse valor religioso dentro dele. Ele não abre mão de alguns princípios, de alguns valores que ele acredita. É aquilo mesmo, e não tem quem faça ele mudar, né? Ele busca convencer sempre os outros das suas convicções. Ele nunca quer ser convencido pelos outros. Ele sempre busca convencer os outros das suas convicções. Ele é tão convicto daquela crença, daquele princípio que ele acredita, que ele quer passar isso para as outras pessoas. Às vezes quer até enfiar de goela abaixo, mas enfim. E ele é muito no preto no branco, né? Ele é muito as coisas que são certas, coisas que é errado é assim, e ponto final. Tem meio termo com ele, assim, sim, não. E normalmente ele é convicto de uma religião, se ele for, voltando agora para o lado religioso, realmente, de religião, se ele defender uma religião, ele vai ali defender de todas as suas forças, ok? Então esses são os 6 valores universais baseados no Eduardo Springer, na teoria do Eduardo Springer, que eu vou recapitular rapidinho, não sei nem se dá tempo. Mas os valores são teórico, que é o que valoriza conhecimento. O segundo, que é o estético, que valoriza o belo, a natureza. O terceiro é o econômico, que valoriza a utilidade das coisas, o custo-benefício das coisas. O quarto é o valor social, que valoriza as pessoas. O quinto, que valoriza o político, que valoriza o poder e o status. E o último é o religioso, que valoriza os princípios e valores. Ok, pessoal, faltam 15 segundos para a live acabar. Gratidão mais uma vez, né? Corremos aqui com o conteúdo, mas gratidão, e vão lá no link da Marx Desenvolvimento Humano, entrar no Telegram, né? Tem um link lá para vocês entrarem, ok? Compartilhe a live também.